Como vocês viram aí, eu gravei esse time-lapse parado, justamente para mostrar que quando a gente está desenvolvendo, e dependendo do tamanho da feature, você acaba mais tempo testando o que você desenvolveu do que de fato desenvolvendo, sabe? Então, esse tempo que eu gravei aqui foi um tempo curto de um período longo que eu já estou fazendo um debug aqui no código, justamente porque você tem que codificar, aí você tem que testar o que você codificou, e aí você tem que fazer os testes onde isso de fato vai ser executado, porque não vai ser na sua máquina que vai ser executado, vai ser num servidor. Então você tem que testar, e principalmente quando você acha bugs. Então esse caso é um caso onde eu achei um bug e eu fiquei analisando esse bug, eu ainda estou analisando ele. Depois eu trago atualizações aí sobre a conclusão desse bug. Eu tô passando aqui só pra falar rapidinho que eu resolvi, eu achei o que era o bug. Era um problema com a publicação. Eu tinha uma versão na minha máquina, no servidor tava outra, então quando eu rodava na minha máquina acontecia uma situação e quando eu rodava no servidor acontecia outra. Isso porque eu fiz a publicação no container errado, no servidor errado. Então fica aí o aprendizado para as próximas. Ela? Bom, e aí? Estamos numa sexta-feira. Agora são 11h39 de uma sexta-feira, 1º de março. Bom, é engraçado quando a sexta-feira cai no dia 1º, né? Eu gosto mais quando a segunda-feira cai no dia 1º. É bem melhor. Bom, sexta-feira, eu acho que a gente pode fazer um resumo, assim, da semana. E um pouco do resumo, assim, do mês de fevereiro, né? E um dos assuntos que foram mais comentados, assim, em fevereiro, eu acho que foi o Vision Pro, né? Eu não sei se você conhece o Apple Vision Pro, mas é um óculos VR lançado pela Apple que gerou um hype absurdo, assim, um hype injustificável para esse óculos VR, né? Querendo ou não é nenhum tipo de inovação que eles estão trazendo, é mais algumas melhorias de um produto que já existia, que são os óculos VR, e uma melhoria ali, alguns upgrades em alguns sentidos, né? A Meta já tinha lançado o MetaQuest, e atualmente o MetaQuest já está na versão 3, se eu não me engano. Então a gente tem o MetaQuest 3. E foi muito curioso assim, o lançamento, porque você vê as pessoas com óculos na rua e tal, e aí o pessoal faz aquele paralelo com os episódios dos Simpsons. Mas eu queria falar um pouco sobre o que eu penso sobre o Apple Vision Pro, tá? Mas antes, se você não conhece, eu queria te apresentar o Apple Vision Pro, então a gente vai aqui pro computador para eu te mostrar como que é direto da página da Apple. Cara, quando você acessa o site da Apple, já tá logo direto no Vision Pro, né? Eu acho que é o lançamento mais relevante, assim, desse ano. E uma coisa curiosa, né? Aqui eles estão mostrando os olhos, né, da pessoa como se fosse translúcido, mas na verdade não é translúcido. É uma câmera que capta o seu olho e quando você não tá vendo nenhum tipo de interação dentro do aplicativo aqui do Vision Pro, ele mostra os teus olhos para mostrar que você não tá
vendo outra coisa, você tá vendo direto o mundo real, né? E quando você tá vendo algo, fica como se fossem algumas luzes nos seus olhos. Então isso aqui é uma tela gigantesca que tem no visor aqui do Vision Pro. Bom, e aí eles têm toda uma propaganda aqui, eu acho que essa é uma das coisas que mais chama atenção, é esse Spatial System, esse Spatial System, né? Tipo um sistema operacional espacial. Tanto que eles têm um nome para isso, que eu acho que é o Space OS, alguma coisa assim, que é basicamente esse sistema operacional que ele usa o ambiente que está ao teu redor para posicionar as coisas, né? Então essa é uma das grandes promessas. Então aqui tem os aplicativos, e aí a proposta deles, né, é você utilizar os olhos, as mãos e a voz para controlar. E uma das coisas que eu vi o pessoal reclamando em alguns reviews é que ele identifica onde você está clicando, né? Você faz esse movimento de pinça de acordo para onde você está olhando. E às vezes, se você está olhando para algo e quer mexer em outra coisa, você não consegue. E às vezes tem alguns bugs nessa parte do olhar e do movimento de pinça. Eu não tenho um Vision Pro, eu não pretendo ter, mas são alguns reviews que eu tenho visto e até algumas pessoas devolvendo, né, o Vision Pro por ele ser muito pesado. Essa aqui é uma das outras opções, você poder ver, né, a televisão, poder ver Netflix e etc. Aqui é uma foto dele, então uma das diferenças que ele tem do MetaQuest é que o MetaQuest ele tem uma correia aqui passando por cima, enquanto o Vision Pro ele tem só isso aqui. Algumas pessoas falam que acaba ficando desconfortável porque você tem que apertar bem forte assim para que você consiga. E eu cliquei aqui no Take a Look para ver mais de perto. Vamos ver o que ele abre aqui. Bom, não abriu nada. Deixa eu voltar para a página do Vision Pro. Aqui uma aplicação, né, para desktops. Então, como que você pode usar para desktops? Interessante aqui, né? Você pode ter Apps Live in Space, Learning More About Apps, então para você aprender um pouco como funciona. Bom, é uma proposta bastante interessante, né? De realidade aumentada e realidade virtual. Headbangs, beleza. O som, né? Então ele tem um headset, ele tem um som aqui embutido, tem uns speakers. O pessoal fala que a qualidade é muito boa. Não duvido, né? A Apple faz coisas muito boas. Aqui mostra um pouco dos sensores, né? Então aqui ele tem alguns sensores durante toda a volta. Aqui são alguns sensores também. Porque como que ele capta o movimento das suas mãos, né? Através desses sensores que ficam posicionados na parte de baixo. Aqui, ó. Apple First Spatial Operation System, né? Então é Spatial OS o nome. E aqui, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Que são 2 displays 4K em cada olho. Sim, é uma coisa absurda. Então você tem, para cada olho seu, você tem uma tela 4K dedicada, assim, para cada olho seu. É uma coisa absurda. E aqui mostrando um pouco como o sistema espacial deles funciona, detectando colisões e tal. Esse aqui é o Eye Tracking, que eu tava falando para vocês, que como eles usam, né? Como que eles captam o movimento dos teus olhos para saber para onde você tá olhando na tela. E aqui você tem 2 processadores, então além de você ter 2 telas 4K, você tem um processador M2 e um processador R1 em cada olho. Assim, é bizarro, né? E aí eles falando um pouco sobre a segurança deles, né? Mas vamos ver o preço. Let's start. Será que eu consigo? Vamos ver, vamos montar um. Grab an iPhone with Face ID. Ó, para medir o tamanho da sua face. Interessante. Bom, $3.499, né? Se a gente olhar aqui o MetaQuest 3, a gente tá custando a bagatela de $939 aqui. Então, é uma diferença real de preço. Agora, se você for olhar o MetaQuest 2, já tem uma diferença muito menor de preço, né? Então, você percebe que é um produto que está super faturado.
Bom, mas esse foi um pouco aqui das especificações do Apple Vision Pro. Se você não conhecia, acho que fica legal para você conhecer. E depois pode dar uma olhada, depois fazer um tour aqui, aquela tela que não abriu, talvez abra no seu computador. Bom, agora que você já conhece mais ou menos como é o Apple Vision Pro, eu tenho duas observações sobre isso, tá? E uma delas vem de uma linha um pouco mais filosófica sobre como eu penso com relação à sociedade, e a outra é como eu penso em relação à parte técnica, né? Então, olhando a parte técnica, a parte de desenvolvimento, se você é um desenvolvedor que está começando agora, está no começo ali da carreira, está decidindo para onde vai, ou até mesmo já é um desenvolvedor mais experiente, pensa em mudar de carreira, eu acho que a gente está diante aqui de uma daquelas grandes mudanças de paradigma. Da mesma forma como as pessoas migraram para usar sites, agora, as pessoas migraram para usar aplicativos e agora a gente vai ter uma enxurrada aí em massa de aplicativos espaciais para óculos VR, tá? E aí a Apple e a Meta, elas vêm liderando essa revolução, mas eu acredito que isso não é algo que vai ficar exclusivo para essas duas, eu acho que isso vai se expandir para várias plataformas. Inclusive a Apple já liberou uma SDK, um Development Kit, para você construir aplicativos para o Apple Vision Pro e também o seu Xcode, se você tem um macOS, a última atualização já suporta a plataforma do Apple Vision Pro. Agora, olhando o outro ponto de vista, e aí esse é o outro lado que eu penso, é que assim como os celulares, eles acabaram ao mesmo tempo que te ligando a grandes distâncias, então hoje eu moro em outro país, eu moro longe dos meus pais e por causa do celular e da internet eu consigo falar com eles e com amigos e família, ao mesmo tempo você acaba criando uma distância nos relacionamentos mais próximos e interpessoais, então aquela situação onde tá todo mundo sentado na mesa e todo mundo no celular, ou quando você tá num rolê com os teus amigos e aí tem aquele momento que todo mundo pega o celular e meio que fica away, né, ali do momento. Eu acho que o MetaQuest, os óculos, né, o MetaQuest e o Vision Pro, eles aprofundam ainda mais essa individualidade. Então a gente vai ver casos, por exemplo, de duas pessoas na mesma casa que ao invés de assistir um filme juntos, elas vão colocar cada um seu óculos e assistir o filme separadamente, cada um no seu óculos, entendeu? Então, ele vai aprofundar cada vez mais essa separação que existe. E isso é algo que é um pouco nocivo, porque, na minha opinião, o ser humano ele é um ser muito sociável, sabe? E a gente depende de minimamente relações ali interpessoais saudáveis para que a gente seja ser humanos saudáveis. Então, eu acho que essa tendência não é algo que vai ser parado, acho que é algo que vai continuar, vai ser uma revolução que vai continuar, mas eu acho que vai ser um pouco nocivo e a gente vai ter que começar a encontrar formas desses relacionamentos interpessoais não serem eliminados, né, nessa situação. Então, como que a gente pode conciliar essas duas coisas, né? Então, é isso que eu penso. Bom, esse é um pouco sobre o que eu acho sobre o Vision Pro. Eu queria deixar esse papo mais aprofundado para essa sexta-feira. E, cara, comenta aí o que você acha, qual que é a sua ideia, se você tem um Vision Pro ou MetaQuest, qual foi a sua experiência com eles. E é isso aí. Valeu, pessoal!